Olá, costureira, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje você vai aprender todo o passo a passo de como fazer a segunda parte aqui do seu conjunto camélia, que é a nossa saia camélia, que é essa maravilhosa que eu estou usando aqui. E eu vou te mostrar todos os detalhes nessa aula. Vamos lá? Se você não me conhece, eu sou a Cris Mesquita, sou professora de modelagem e costura e o Conjunto Camélia faz parte da minha loja de moldes, onde você encontra moldes digitais prontinhos para você comprar, baixar e poder fazer as suas peças. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar e poder assim conferir os moldes que temos disponíveis por lá. Mas nessa aula de hoje, o meu objetivo é poder te ensinar todo o passo a passo de como você vai fazer a sua saia camélia, como você vai cortar no tecido, como escolher o tecido correto, como fazer todos os acabamentos e processo de costura da sua saia para ela ficar assim perfeita. Mesmo se você não tiver overlock, você vai conseguir fazer a sua saia com um resultado maravilhoso, porque eu vou te ensinar como fazer tudo com técnicas específicas para você que não tem overlock. Então isso não vai ser um problema. Mesmo se tiver só sua máquina reta, você vai conseguir sim fazer a sua saia. Então vamos lá, mas antes de irmos para a nossa aula, eu quero te dar alguns detalhes sobre o que você vai aprender aqui, mostrar detalhes da peça e assim você vai ter um gostinho do que você vai encontrar na nossa aula de hoje. Então eu vou chegar aqui mais pertinho da câmera para poder mostrar para vocês. Vou começar aqui pela parte de cima. Nós temos esse cos, é um cos anatômico, ele é um cos mais estreito de apenas 3 centímetros, tá bom? Eu quis deixar ele um cos mais estreito mesmo. E na parte central aqui das costas nós vamos ter a abertura com zíper invisível. Ela vai ter recortes aqui na lateral e vai ser uma saia com recorte evasê. E na parte de baixo nós vamos ter esse babado franzido que dá todo o tchan para essa peça. E para completar essa saia, eu estou com essa blusa que ela é o conjuntinho dessa saia. Mas se você quiser também pode fazer só a saia ou pode fazer o seu conjunto para também arrasar por aí. Se você quiser também o molde da blusa, lá na nossa loja de moldes vai ter também, tá bom? Então só lá conferir. E falando sobre tecidos, para fazer essa saia você vai precisar de 1,5 m de tecido e eu fiz a minha com a cambraia de linho. Você pode estar utilizando também cambraia de algodão, lese, viscolinho, viscose, um linho misto, um linho. Tecidos mais encorpados e mais leves ficam bom para esse modelo. Eu só não indico você trabalhar com tecido muito fino, porque tecidos finos geralmente dão pontas quando nós estamos trabalhando com saia evasê. Então pode ser que a sua saia gere pontas, tá bom? Até porque vamos estar trabalhando também com aquele babado franzido que vai pesar mais a sua saia. Então, se você puder fugir de tecidos muito finos, eu te aconselho fortemente. Mas os outros, várias opções de tecidos ficam bons para fazer essa saia. Inclusive no material que você vai receber em PDF, vai ter lá uma lista com todos os materiais que você precisar, com dicas também de tecidos, para assim te auxiliar nesse processo. E além do tecido, você vai precisar como aviamento a entretela, que eu usei a entretela de malha, mas pode ser entretela também de tecido, e um zíper invisível. Vai ser só isso que você vai precisar para fazer a sua saia. E por falar em material complementar, quando você comprar um molde com a gente, você vai receber o seu material no e-mail, mas caso não receba no e-mail, você pode acessar diretamente no nosso site. Então é só você clicar lá na parte de login, acessar sua conta e aí você vai ter acesso a todos os moldes que comprar com a gente. Então é só baixar, ele vai ter um arquivo em PDF no tamanho A4 e você vai poder imprimir e vai estar já ali com o seu molde pronto. Falando em molde, você pode comprar ele tanto no tamanho específico ou você pode comprar a grade completa, como você quiser. Então você vai imprimir o seu molde e vai montar. Caso você não saiba como montar o molde digital, eu preparei uma aula específica só ensinando como você pode fazer esse processo. E eu vou deixar o link dessa aula na descrição. Então você vai lá, acompanha tudo passo a passo, porque a teoria vai ser a mesma. Então você vai deixar o seu molde montado, prontinho, e você vai voltar para essa aula, porque nessa aula nós vamos cortar a saia e fazer toda a parte da costura. Passo a passo, sequência de montagem, acabamento, colocar zíper, fazer a prova, então tudo vai ser nessa aula, combinado? Então prepara lá sua modelagem, separa o seu tecido e vamos lá dar início à nossa aula, que ao final você vai estar com a sua saia camélia prontinha. Caso você tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu vou deixar também aqui o meu arroba para vocês estarem me mandando mensagem por lá, caso surja alguma dúvida. E antes de começar a aula, eu preciso pedir que vocês também, por favor, se puderem,
curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Agora se preparem e vamos lá fazer a nossa saia camélia. Sejam muito bem-vindas agora à parte prática da aula da nossa saia camélia. Nessa aula você vai aprender todo o passo a passo de como você vai cortar no tecido, qual que vai ser a visualização da modelagem da sua saia também. E o mais importante de tudo, vamos aprender o passo a passo com todos os detalhes de montagem da peça, costura, acabamento, para ficar com a nossa saia assim perfeita no final. Então você já vai estar com a sua modelagem pronta e eu estou com a minha modelagem aqui cortada. Eu quero mostrar para vocês quais são os elementos que compõem a nossa modelagem. Nós vamos ter a parte da frente da saia, a parte das costas, vamos ter o nosso babado, que ele vai valer tanto para a frente quanto para as costas. E por último, nós vamos ter aqui o nosso cos anatômico. Para fazer essa saia, você vai estar gastando aproximadamente 1,5 m de tecido. E sobre tecidos, você pode escolher o que você preferir. Vou colocar uma lista de tecidos que combinam com esse modelo. Então, eu estou utilizando aqui a cambraia de linho, mas você pode usar o linho, viscolinho, linho misto, a lese, você pode utilizar o tencel. Então, tecidos é bem variado assim, a opção da quantidade do tipo de tecido que você pode estar utilizando para fazer a sua saia. Inclusive, lá no material de apoio, você vai ter uma lista com todos os tipos de tecidos indicados para fazer essa saia, combinado? E eu preciso também que você visualize para ver se as medidas estão todas corretas, tá? Então vai ter aqui o seu quadrado para você confirmar se vai estar dando certo. Também pode tirar aqui a medida da cintura, para assim você entender se vai ficar bom em você. Tirar a medida do cos também, para ver se está tudo certinho. Para assim você garantir que a impressão deu certo, o seu molde está certo. E não ter o risco, né, de você depois cortar o tecido e perceber que ficou muito folgado ou apertado. Então, é importante fazer esse processo antes. E também quero dar uma outra dica aqui para vocês. Essa saia, ela vai ser uma saia longuete. Caso você queira alterar o comprimento dessa saia, você pode estar alterando em duas partes, tanto na parte da saia em si, como também na parte do babado. Então você pode ou estar aumentando ou diminuindo ambas as partes. Você pode só mexer em um, ou só mexer no outro, ou mexer nos dois, pode ficar bem à vontade com esse aspecto. Então aqui a ideia é você poder colocar também um pouco da sua identidade aqui na sua saia, tá bom? Não precisa ficar presa 100% ao que eu estou fazendo aqui. E sobre o plano de corte dessa saia, eu estou com o meu tecido dobrado aqui ao meio, vou mostrar pra vocês. Então eu dobrei orelha com orelha, deixei para o lado de lá. E para o lado de cá, tenho a minha dobra do tecido. Porque vamos precisar cortar alguns elementos aqui na dobra do tecido. Então, eu vou começar primeiro cortando o meu babado, que é o que mais gasta tecido. E eu vou precisar cortar esse babado duas vezes. Por quê? Porque esse mesmo babado ele vai ser referente tanto à parte da frente, quanto para a parte das costas. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar a parte que tá a dobra do tecido aqui na dobra. E vou segurar aqui com alguns alfinetes. Beleza, eu coloquei aqui os alfinetes para segurar, então é só eu cortar aqui tudo em volta, porque o meu molde já possui margem de costura, tá? Todos os moldes eles já têm margem de costura de 1 centímetro, então é só cortar aqui em volta. Perfeito, já cortei aqui uma vez. Porém, esse mesmo babado, ele vai valer tanto para frente quanto para as costas. Então, por isso que tem aqui na informação que precisamos cortar duas vezes no tecido. Então, cortei aqui uma vez, vou subir aqui, ó. Já vou aproveitar o corte anterior que eu fiz para colocar rente aqui, ó. E agora é só vir e cortar novamente aqui esse babado. Perfeito, eu já tô aqui, ó, com os meus babados já recortados. Vou reservar. E agora, nessa outra parte aqui que sobra, é o que eu vou cortar a saia em si. Então, a parte da frente
da saia, ela vai ser na dobra do tecido. Então, eu vou colocar aqui, ó, na dobra. E vou colocar aqui a parte das costas ao lado. Vou colocar aqui o alfinete pra segurar. E depois venho recortando em volta. E aí, aqui na parte das costas, eu vou só confirmar o fio reto pra ver se tá na posição certinha, tá? Eu posso colar aqui um outro. 46 e pouquinho. 46 e pouquinho. Então, dá pra colocar, ó, rente. Aí, é bom que eu já aproveito pra fazer um único corte. E já valei pras duas laterais aqui da minha saia. E, por último, vou colocar aqui o meu cos anatômico nessa parte aqui. E aí, o cos eu já preciso cortar duas vezes. Então, aqui já tá com o tecido dobrado ao meio e já vai sair as duas partes de uma vez só. Então, tá perfeito. Perfeito, então já temos aqui essas partes alfinetadas e já posso vir aqui recortando. Então, já temos aqui saia, frente e costas recortadas. Vou só cortar agora o último elemento, que é o meu cos. Perfeito, então o processo de corte aqui no tecido principal já foi. Vou cortar agora a entretela para o meu cos. E a entretela que eu vou estar utilizando vai ser a entretela de malha, tá? Eu gosto muito dessa entretela, mas caso você queira cos um pouco mais estruturado, você pode estar trabalhando com a entretela de tecido, a entretela de TNT, tá? A que você preferir. A minha preferida é a entretela de malha, eu amo ela. Eu praticamente só uso essa entretela, então fica aí a dica e você pode escolher qual você preferir também. E aí, eu vou precisar cortar a entretela duas vezes também, tá? Para entretelar assim os dois lados. Perfeito, então já finalizei aqui o corte da entretela. E vamos agora para o último elemento, que vai ser o forro da minha saia. Sim, a minha saia, ela será forrada, tá? Caso você não queira fazer com forro, você pode também ficar à vontade. Mas como o tecido ele é fino e transparente, eu vou fazer com forro. E o forro que eu tô trabalhando é a sedinha. Eu amo esse tecido, eu acho ele bem fresquinho para fazer forro, bem confortável. E aí você vai cortar apenas a parte da frente e das costas da saia. Eu vou pegar aqui a parte da frente, eu vou colocar aqui, ó, na dobra do tecido. A parte das costas aqui colado. E vou recortar aqui em volta. Então, para o forro, nós vamos estar utilizando, ó, 70 centímetros de tecido. Então, eu vou cortar todo aqui em volta. Perfeito, eu aproveitei um forro que eu tinha aqui, que eu não tinha usado, para poder cortar o forro aqui da minha saia. Então, agora já temos todas as partes cortadas e tudo prontinho para agora começarmos o processo de montagem e costura da nossa saia camélia. Vamos lá? Saia cortada, vamos agora então começar o processo de montagem. Eu vou começar a fazer isso pela parte da saia em si. Então, eu vou começar aqui, ó, retirando a minha modelagem, guardando aqui esses alfinetes. E eu vou pegar apenas a parte do tecido principal e vou guardar aqui o forro. Então, aqui no tecido principal, nós vamos ter a parte da frente. E a parte das costas. A parte das costas nós vamos colocar assim, para assim conseguirmos fechar as laterais.
Então, nós vamos aqui, ó, fechar as laterais. E aqui na parte do centro das costas, nós também vamos fechar um pouquinho aqui, tá? Pra gente poder depois encaixar o babado. Mas então vamos precisar fechar e deixar um pedaço aberto para depois colocarmos o zíper, tá bom? Então vamos fechar aqui. Com relação a acabamentos, você pode fazer com overlock, com costura francesa, com viés. Eu vou estar fazendo as laterais com costura francesa e esse centro aqui eu vou estar aplicando viés, tá? Então, vocês vão acompanhar todo o processo de costura lá na máquina. Vou reservar essa parte aqui. E no forro, vocês vão repetir exatamente o mesmo processo, tá? Então, aqui no forro, vocês vão pegar aqui a parte da frente. Vai colocar a parte das costas aqui por cima. Essa parte das costas estava meio fechada, então já aproveitei já a costura lá do retalho que eu usei para poder fazer o forro. Então, aqui eu vou fechar as laterais. Então, também vamos fechar as laterais e fechar também aqui a parte do centro. Agora, aqui na parte do babado, vai ser o seguinte, vou retirar também aqui os alfinetes para poder tirar o molde. E você vai perceber que você vai ter dois pedaços assim, né? E os dois estão na dobra aqui do tecido. Então, é só você abrir o babado. É bem grande, tá? O retângulo. Então, você vai colocar um por cima do outro. E nós vamos fechar aqui, ó, apenas as laterais aqui do babado. Então, nós vamos vir aqui, ó, fechando as laterais do nosso babado. E a última peça que nós vamos aqui deixar já preparada vai ser o nosso cos. O meu cos, ele já está entretelado. Então, deixe ele prontinho, tá bom? E aí, você vai colocar, ó, um cos por cima do outro, colocando direito com direito. E você vai vir fechando apenas a parte superior. Essa parte aqui, ó, mais curvada. Perfeito, então agora já temos todos os elementos já montados. Vamos preparar nossa máquina e ir para lá e começar a costurar a nossa saia camélia. Partindo agora para o próximo passo, que vai ser começar a costurar a nossa saia camélia. Então, eu já deixei aqui minha máquina já toda pronta, já passei linha, já enchi bobina, tá tudo prontinho. Vamos começar a montar. Eu já tinha deixado lá na mesa, né, os processos já adiantados para saber onde a gente ia começar esse processo, né? Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser fechar aqui as laterais da minha saia, que já está tudo alfinetada. Lembrando que eu vou estar trabalhando aqui com costura francesa. Então, para fazer a costura francesa, eu vou primeiro colocar, né, avesso com avesso, depois eu vou desvirar e poder costurar do direito para assim fazer o acabamento. Então, eu vou só reposicionar aqui a minha peça para eu poder fazer essa costura. Se você tiver overlock, você pode fazer a costura normal, depois vir fazer um acabamento com overlock, tá bom? Então, vou vir aqui e vou primeiro começar fazendo uma costura fina, de aproximadamente meio centímetro. Já vou fazer a costura dos dois lados, depois quando eu desvirar, já faço o acabamento já dos dois lados também. Perfeito, então eu fiz aqui a primeira costura. Se você perceber que em algumas partes ficaram um pouquinho mais largas assim, ó, você pode vir recortando aqui pra gente poder fazer a segunda costura. Já cortei, tirando ali. E agora, novamente, vim fazendo uma outra costura para assim esconder essa primeira que a gente fez, né? E ficar com um acabamento bem bonito. Essa daqui é a costura francesa.
E agora essa outra costura que você vai fazer agora vai ser um pouquinho mais larga do que a anterior. Então, olha como é que fica o acabamento aqui no final. Fica bem bonito, tá vendo a costura? E do lado de lá, fica escondido. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Perfeito, então as laterais já estão fechadas, agora eu vou fechar a parte do centro. E aqui no centro, o acabamento que eu vou estar utilizando vai ser o viés. Então, eu cortei algumas tiras de viés do mesmo tecido, tá? Mas você pode usar viés pronto, ou se você quiser fazer zigue-zague também na sua máquina aqui na pontinha, pode ficar à vontade. Eu vou usar viés, tá bom? Mas eu vou primeiro fechar um pedaço e depois eu venho aplicando o viés. Então, aqui você vai trabalhar com uma margem um pouquinho mais larga, tá? Uma margem de aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros. E aí, vou chegar aqui, vou parar para deixar essa parte aqui aberta, para depois eu conseguir aplicar o meu zíper, tá bom? Como eu tô trabalhando com viés do próprio tecido, eu vou aplicar junto com esse aplicador aqui de viés, que ele ajuda bastante esse processo. Então, é você ter esse aparelhinho aqui e um parafuso para poder rosquear aqui e posicionar ele. Você vai posicionando aqui, ó, bem próximo do seu calcador, bem próximo da agulha. Então, você vai colocar, ó, o viés aqui dentro. Desse jeito, depois vai passar aqui por dentro, ó. Eu venho com um alfinete aqui para poder puxar, até sair a pontinha do lado de cá, ó. Com essa pontinha, eu passo aqui por dentro do final do aparelho. E quando ele estiver todo prontinho, é só colocar uma agulha ali da máquina e eu vou abrir aqui a minha peça. E um dos lados eu já venho aqui, ó, encaixo dentro aqui do meu viés. E vou costurando. E aí, o próprio aparelho já vai fazendo todas as dobras e já vai aplicando aqui, ó, no meu tecido. Eu gosto de usar esse alfinete para poder ir direcionando, para não ficar levantando, tá? Olha aqui o resultado para mostrar para vocês como é que fica. Então, fica o viés aplicado dos dois lados, tá vendo? É muito bom. Se você quiser comprar, eu indico bastante que você tenha esse aparelho de viés. E o meu é o de número 25, que é o de 2,5 cm, né? Beleza, então eu coloquei, ó, o viés de um lado aqui do meu tecido. Agora eu venho fazendo aqui do outro lado. Prontinho, então já tenho aqui, ó, toda a parte central da minha saia já com o viés aplicado. Então, a parte do corpo da minha saia já está pronta. Então, eu vou reservar e agora vou para um outro elemento muito importante que vai dar todo o tchan especial para a saia, que vai ser o babado. Então, eu vou vir aqui, ó, fechando as laterais do meu babado e para cá eu estarei utilizando também a costura francesa.
Perfeito. Então, agora que você já fechou as laterais, eu já vou adiantar um processo que vai ser fazer a barra. Então, de um dos lados aí do seu babado, tanto faz, tá? Porque eles são exatamente iguais, eu vou fazer a minha barra. E essa barra eu vou fazer ela dobradinha 2 vezes. Então, eu vou primeiro só nesse iniciozinho aqui, passar uma costura. Então, você já passou a costura dobrando fininho ali uma vez, tá vendo? Só um pedaço, só pra poder me guiar, porque essas partes que são com a costura são um pouquinho mais duras. Então, agora eu já consigo, ó, fazer as 2 voltas de uma vez só. Então, eu vou começar dobrando a parte que eu acabei de costurar. E agora, os próximos, ó, você vem dobrando 2 vezes. Se você não se sentir confiante, você pode primeiro dobrar uma vez, passar toda uma costura, depois voltar fazendo a segunda costura, tá? Faça o que você se sentir mais confiante para fazer. Perfeito, então barra já está toda pronta, tá vendo? Aí agora nós vamos pegar o outro lado para passarmos o nosso ponto folgado para fazer o franzido, né? Então do lado oposto que você fez a barra, agora nós vamos passar essa costura com o ponto folgado. Então você vai colocar o maior ponto da sua máquina, ele vai estar entre 4 ou 5, dependendo de cada modelo de máquina. E você vai passando aqui uma costura. Perfeito, então já dei a primeira volta, que é a primeira costura aqui na minha peça. Eu vou vir agora dando a segunda, porque eu gosto sempre de trabalhar franzido com uma costura dupla. Então é só você colocar embaixo, dando a distância de um calcador de um para o outro, para assim você conseguir costurar. Chegou no final, você tira, olha, acabou a linha na hora. Isso é uma benção. Então, agora o que você vai fazer? Você vai começar a franzir. Então, para isso, você vai precisar pegar as 2 linhas aqui, ó, da bobina, que são as linhas de baixo, e vai puxar as 2 simultâneas, tá? No que você puxar, você vai perceber, ó, que vai começar a franzir aqui o seu tecido. E é isso mesmo. Então, a gente vai franzir quanto? Então, vamos precisar franzir o suficiente para poder encaixar na barra da nossa saia, certo? Então, eu vou franzir um pouquinho aqui e a gente vai vendo depois se vai encaixando, se precisa franzir mais, precisa soltar um pouco. Fazendo aos poucos aqui esse processo. Vou pegar aqui a minha saia, ó, para poder ver a barra, o tamanho e ver se o meu franzido, meu babado vai estar coincidindo aqui com a minha barra. Ó, tá bem menor, então eu vou ter que soltar bastante aqui. Beleza, então agora já está no tamanho certinho. Então agora o que eu faço? Eu pego aqui a pontinha da linha, corto aquele excesso de linha que a gente puxou, vou dar aqui esse nó. Vou dar o nó aqui dos 2 lados. Eu vou começar a distribuir o meu franzido. E eu vou distribuir de uma forma que fique uniforme, sabe? Então, ó, você vai perceber que tem umas partes aqui, ó, que estão lisas, outras que estão acumuladas. Então, agora nossa tarefa vai ser, ó, ir transferindo aqui o nosso franzido por todo o babado e deixando ele uniforme, proporcional em todas as partes. Todos os lugares precisam estar franzidos e com a mesma quantidade de franzido, tá bom? Então, vai fazendo esse processo aqui com calma. E eu vou fazer por aqui também e já já eu volto para aplicarmos, então, o nosso babado na saia. Então, já voltei aqui com o meu babado já aqui com o franzido bem distribuído, bem bonitinho.
E aí eu vou reservar essa parte para depois mostrar para vocês como que nós vamos unir o babado com a saia, tá bom? E por falar na saia, o forro eu já deixei ele todo pronto aqui, tá bom? Mas eu fiz exatamente o mesmo processo. Fechei as laterais com costura francesa, aqui no centro eu apliquei também viés e a única diferença foi que eu já aproveitei para fazer a barra aqui do meu forro, tá bom? E deixei ele prontinho aqui, então vocês já sabem como fazer esse processo, é só repetirem agora no forro. Vou reservar também e vou agora já focar na parte do meu cos. Então a gente já alfinetou, nós vamos costurar o nosso cos e isso nós vamos fazer agora. Nós vamos vir aqui, ó, fechando toda essa parte superior aqui do cos e nós vamos fazer essa costura com a margem de 1 centímetro. E para me ajudar aqui com a costura, eu vou pegar aqui o meu guia-imã, assim eu vou estar garantindo que eu vou estar trabalhando com essa margem de 1 centímetro. Para o meu cos ficar retinho, tá? Para não ficar com o cos umas partes mais grossas, outras mais estreitas. Então, venho aqui e vou costurar, começando com retrocesso e finalizando também com retrocesso. Fez toda a costura, então você vem aqui agora, ó, fazendo pix em toda essa costura para poder assentar melhor o cos. Então, agora eu vou retirar aqui o guia-imã, porque eu vou abrir o meu cos e todo esse excesso de tecido que ficou, eu vou deixar desse lado de cá, que vai ser o lado do meu acabamento, a parte do forro, tá? E vire agora por esse lado direito, fazendo aquela costura de arremate ou costura de peso, para segurar toda essa costura, esse excesso de costura pro forro e não ficar voltando o meu cos. Perfeito. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no ferro, eu vou passar aqui, ó, vincando bem. Vou passar todas as costuras que eu fiz na saia também, pra gente poder agora dar continuidade, né? E montar a nossa saia, juntando agora todos os elementos. E a nossa saia tá ficando tão bonita, já tá bem adiantada. Já montamos aqui todas as partes. Então, agora vai ser momento de unirmos agora umas com as outras, né? Então, nós temos o cos, temos a saia e, por último, aqui temos o babado. Temos esses 3 elementos que compõem aqui a nossa saia. Então, agora o nosso objetivo vai ser unir cada um com o seu respectivo parte, certo? Então, eu vou começar fazendo isso pelo babado. E aqui no babado, eu também vou estar trabalhando com a costura francesa. Mas, como eu falei, vocês podem estar trabalhando com overlock, caso tenham, sem nenhum problema. Então, como eu vou estar trabalhando com a costura francesa, eu vou colocar aqui a minha saia do avesso. E eu vou encaixar a minha saia aqui dentro. E eu vou pegar aqui, ó, a lateral da barra da saia, junto com a lateral aqui, ó, do babado, e vou colocar um junto do outro. Porque a ideia aqui é primeiro a gente costurar, colocando, né, avesso com avesso, depois a gente desvira e faz o acabamento. Por isso que eu estou fazendo dessa forma. E agora eu vou pegar aqui a outra lateral da saia, junto com a outra lateral aqui do babado, e vou colocar uma junto da outra. E aí agora eu quero que você venha aqui, ó, distribuindo todo o babado pela saia, porque agora também vai ser o momento da gente conferir se realmente o babado tá franzido do tamanho certinho para poder encaixar aqui na saia, ou se precisa apertar mais ou soltar um pouco mais também. Ó, tá vendo que o meu ficou um pouquinho folgado? Então, significa que eu vou ter que franzir um pouquinho mais. Então, eu vou deixar aqui um pouco com sobra e no momento em que eu for costurando, eu vou dando essa enrugadinha manual mesmo, tá? Beleza, aqui desse lado encaixou. Agora, vem fazendo a mesma coisa com o outro lado.
Perfeito, então aqui ó, eu já encaixei todo o meu babado aqui na saia. Então agora eu vou lá na máquina para poder fechar aqui, depois desvirar fazendo a costura francesa e deixando a costura aqui do meu babado perfeito. E depois lá na máquina eu ensino para vocês como que nós vamos juntar o cos aqui na saia e também a parte do forro. Agora aqui na máquina, então nós vamos costurar unindo o babado com a saia, lembrando de fazer aqui a costura francesa, ou se você tiver overlock, você vai costurar no jeito normal, convencional, e depois só fazer o acabamento. Mas como estarei trabalhando com a costura francesa, então vou fazer primeiro uma costura aqui um pouquinho mais fina, para depois eu virar e fazer uma outra costura. Beleza, já fiz aqui, ó, a primeira volta, a primeira costura aqui. Então, agora eu preciso fazer a segunda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir agora, vou jogar pra trás e fazer a costura normal. A teoria é a mesma, tá, gente, da costura francesa normal. Só muda que aqui agora nós temos esse franzido, mas é tudo igualzinho. Então, até bom se quiser certificar para que a costura fique batendo, sabe? Costura com costura para ficar bonitinho, né? Porque eu sempre gosto de começar pelas costuras na lateral. E aqui eu ia fazer uma costura um pouquinho mais larga, para não ficar aparecendo, porque eu não gosto de cortar, tá? Aquele excessozinho que fica de tecido, não gosto de cortar quando se trata de babado. Perfeito, então agora já finalizei essa parte aqui da costura, ó. Já tenho todo o meu babado já aqui costurado. Depois eu só vou vir aqui, gente, retirando esses fiapos, tá? Porque como o meu tecido desfia muito, fica com muito fiapo aqui, tá? Nesse lado. Mas aqui é coisa pra gente fazer depois. Mas a nossa saia já está aqui, ó, com babado. Já está linda, linda aqui, ó, com o seu babado. Então agora nós vamos aplicar o cos. Então, para o cos, como que nós vamos fazer esse processo? Eu vou querer que você dobre aqui a sua saia ao meio, unindo aqui, ó, lateral com lateral. Eu quero que você encontre aqui, ó, a metade da frente. E vem e faz um pique aqui. E agora, você vai pegar o seu cos, que já tá todo pronto, já passado. Você também vai dobrar ele aqui ao meio. E vai fazer um pique aqui, ó, para encontrarmos a metade, certo? E o que acontece? O cos, ele tem dois lados, né? O lado que vai ser o acabamento, que é o que tem aquele pesponto, e tem um lado sem costura, sem o pesponto, que vai ser o lado direito. Então, nós vamos colocar, ó, aquele pique que a gente fez aqui no meio. Deixa eu aumentar um pouquinho, ficou pequeno. Vamos colocar aqui, ó, pique do cos com pique da saia. Pra ficar assim, ó, pique com pique. E agora nós vamos começar a distribuir toda a cintura da saia aqui pelo cos. Obrigada. Perfeito, já distribuí aqui todo o cos pela saia. E agora eu venho unindo o cos com a saia. E aqui eu vou fazer uma costura com 1 centímetro de margem. Então, eu posso usar aqui o meu guia imã para poder me ajudar com esse processo, para ficar com a costura aqui retinha.
Perfeito, então agora eu já tenho aqui, ó, o meu cos aplicado na minha saia. E agora eu vou colocar o meu forro. O mesmo processo que eu fiz para juntar a saia com o cos, eu vou unir o cos com o forro também. Então, eu vou pegar aqui a parte do forro, vou dobrar ao meio, vou marcar aqui um pique marcando o meio, vou colocar pique com pique. E aqui, gente, eu não vou fazer acabamento, tá? Não vou fazer costura francesa nem nada. Vai ficar assim, porque como vai ter forro, não precisa se preocupar com esse acabamento aqui da cintura aqui não, tá? Então, coloca aqui no meio e vamos vir aqui aplicando, né? Costurando o forro da saia aqui no cos. Perfeito, então eu já juntei aqui, a minha saia já tá toda montada. O último elemento vai ser só costurar o meu zíper. Mas antes de fazer isso, eu vou lá no ferro para poder passar todas as costuras, abrir aqui as costuras que nós fizemos agora no cos, tá? Deixar tudo aberto, tudo passadinho para irmos para o último passo, que vai ser costurar o zíper invisível que é a nossa saia e ela vai estar finalizada. Voltei, então eu já passei lá no ferro, deixei todas as costuras abertas, tudo bem vincadinho. Já provei no corpo também para poder medir onde que vai ser o posicionamento do zíper. E, gente, tá simplesmente maravilhoso. Impecável essa saia, eu amei o resultado final. Com a blusa vai ficar perfeito, tenho certeza. E agora vamos fazer o último elemento, que vai ser aplicar o nosso zíper. E eu vou estar trabalhando com um zíper invisível. Então, como eu falei para vocês, eu marquei onde vai ser o posicionamento aqui do meu zíper, tá? Então é interessante que você também prove e deixe marcadinho aqui, pra gente conseguir se orientar aqui para fazer essa aplicação. Então você vai precisar deixar o forro solto, tá? Porque com o forro nós vamos fazer o acabamento embutido. Então eu vou começar aqui por esse lado, que é o meu lado direito. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu zíper, vou abrir aqui o meu zíper e o lado direito eu vou virar e colocar aqui, ó, posicionar aqui na minha saia. Eu vou vir descendo aqui, ó, distribuindo todo o meu zíper. Perfeito, então agora nós vamos trocar o nosso calcador pelo calcador de zíper invisível. E o meu calcador de zíper invisível é esse daqui. Na máquina doméstica também é um bem parecido, tá? A teoria é a mesma para os dois. Para os dois tipos de máquina. Então, eu estou ali com o meu calcador. E aí, você vai perceber que aqui no seu zíper vai ter essa partezinha transparente. Então, você vai colocar ela rente ali, ó, a costura que tem ali do cos. E vamos encaixar aqui o nosso zíper, levantando aqui o dente, ó. Vamos encaixar aqui dentro do calcador. Abaixar a agulha. Fazer um retrocesso para começar. E vamos ir até o final. Chegou no final, é só você fazer o retrocesso. Vamos fechar aqui para ver como é que ficou. E já temos um lado do nosso zíper aqui, ó, aplicado. Então, vamos vir aqui, ó, onde é a junção aqui, a costura do cos com a saia, para poder marcar e deixar o encontro do outro lado perfeito, né? Então, vou fazer aqui um pique também. E agora eu vou pegar aqui o outro lado, vou abrir aqui o meu zíper, ó, e vou virar pra encostar aqui, ó. E aí eu vou colocar aquele pique que eu fiz bem na costura. Vou posicionando aqui o zíper por toda a minha saia. E eu venho agora costurando, aplicando o outro lado do zíper aqui na minha saia.
Agora vamos fechar para ver como é que ficou. E ó, o encontro ficou perfeito, perfeito, perfeito. Então agora nós vamos fazer o acabamento embutido, né? Então eu vou abrir aqui, ó, a minha saia novamente, o meu zíper. Vou começar de novo com esse lado direito. Então eu vou pegar aqui, ó, essa partezinha que tá solta, vou colocar pra baixo, vou vir aqui, ó, com a parte do meu forro. E vou segurar aqui, ó, unindo o forro com o tecido principal aqui pelo zíper. Assim eu garanto que eu vou ter um zíper todo embutido perfeito. E aí, para fazer essa costura aqui, eu vou precisar trocar o calcador pelo calcador de zíper comum. E vou costurar. Chegou no final, faz o retrocesso. E agora nós vamos desvirar para ver como é que ficou. Então, ó, já temos aqui um lado embutido, olha como fica bem bonito, bem feito esse acabamento. Então, agora vamos repetir o mesmo processo com o outro lado. Então, é só você pegar essa partezinha aqui que tá solta, vai colocar pra baixo, vai pegar aqui o forro, vai vir aqui por cima e vai posicionando aqui para costurarmos aqui do lado. Então, a ideia é que você costure pelo lado de cá, mas como eu já quero aproveitar o calcador, eu vou costurar pelo lado do forro aqui, tá? Aí é só eu sentindo onde é que tá o dente do zíper e ir costurando ao lado. E uma outra dica, não comece a costurar desde lá de cima. Avança mais ou menos meio centímetro para frente e a partir daí você começa a costurar. Perfeito, então agora é só desvirar nossa saia. Mas antes de desvirar, eu já vou aproveitar para fechar um pouquinho aqui o zíper e já fechar também o finalzinho aqui, que vai ficar aberto, sabe, ó? Aqui fica um buraquinho no final do zíper, pra gente já aproveitar. Então, você vai dobrar aqui ao meio, vai ver onde tá o finalzinho da costura do zíper e vai fechar aqui, ó, com a costura que você tinha feito aqui no centro. Perfeito, já fizemos o tecido principal. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o forro. E agora nós vamos desvirar para ver como é que ficou. E se tiver tudo ok, a nossa saia já vai estar finalizada. Perfeito, então olha como é que fica aqui o finalzinho, o acabamento interno, a finalização ali de baixo. Então agora vamos passar no ferro, ajeitar, cortar toda a linha que tiver sobrando e vestir no corpo para mostrar agora o resultado final dessa saia. Espero muito que tenham gostado dessa aula, que seja com a sua saia pronta. E assim chegamos ao final de mais uma aula aqui do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e estejam também com a sua saia camélia prontinha. Se você seguir todo o passo a passo, viu como ela é super fácil de fazer, então é rapidinho. Já pode preparar um próximo tecido aí para fazer uma outra saia igual, porque ela é muito bonita. Como você viu, você pode fazer ela um pouco mais curta, um pouco maior, alterar ali o comprimento do babado, então dá para variar bastante aí esse modelinho. E para você não perder nenhum molde novo que nós tivemos por aqui, não esqueça de ativar o sininho também, porque assim que sair uma aula nova, você será notificada e assim vai estar sempre aí pronta para poder estar fazendo uma nova roupa e renovando o seu guarda-roupa. Espero muito que você tenha gostado e eu te espero na nossa próxima aula. Beijo, tchau!